Olá, no Pílulas Clínicas de hoje vou falar um pouquinho sobre a diferença da depressão ansiosa, a depressão com ansiedade, para a depressão mista, que é a depressão com sintomas maníacos superpostos. Existe uma confusão muito grande por parte dos clínicos para diferenciar o que seria uma verdadeira depressão com ansiedade do que seria uma depressão agitada, ou seja, uma depressão com características mistas. E por que isso acontece? Isso acontece porque tanto a depressão ansiosa quanto a depressão mista possuem sintomas de ansiedade. E são os verdadeiros sintomas ansiosos: preocupação, tensão, hipervigilância, antecipação negativa do futuro, medo. Então, como diferenciar uma depressão ansiosa pura, uma verdadeira depressão mista e com ansiedade, uma depressão com ansiedade, de uma depressão mista, ou seja, uma depressão agitada? Bom, a depressão ansiosa, somente a depressão ansiosa, ela apresenta somente os sintomas de depressão com ansiedade. Então, os sintomas mistos da depressão mista não estão presentes na depressão ansiosa. Então, é muito importante a gente começar pela depressão mista para a gente entender como fazer esse diagnóstico diferencial. A depressão mista, ela pode acontecer tanto num quadro unipolar quanto num quadro bipolar. Algumas pessoas ainda têm essa noção de que depressão mista é sinônimo de transtorno bipolar, o que não é verdade. Tá? A depressão mista ela pode acontecer no transtorno bipolar tipo 1, no transtorno bipolar tipo 2, mas pode acontecer no indivíduo sem mania e hipomania e, portanto, numa depressão unipolar. A depressão mista, ela apresenta dentro de um indivíduo que está deprimido a presença de sintomas maníacos, ou seja, o indivíduo pode apresentar irritabilidade, ele pode apresentar distraibilidade, ou seja, aumento da atenção espontânea, ele pode apresentar aumento na quantidade ou na velocidade do pensamento, ele pode apresentar pressão de fala, ou seja, um indivíduo que está prolixo, que está falando grande quantidade de queixas depressivas na consulta. Ele pode apresentar aumento de impulsividade, e nesse caso é um aumento de impulsividade para aliviar os sintomas depressivos, ou seja, fumar, beber, gastar, se masturbar, uso de álcool, uso de maconha, o uso excessivo de comida, prática excessiva de exercícios para alívio dos sintomas depressivos e vários outros aumentos de impulsividade. E ele pode apresentar também aumento de psicomotricidade, ou seja, um indivíduo que está deprimido, mas que tem uma necessidade constante de ficar levantando, andando, se mexendo. Bom, além disso, alguns outros sintomas são muito importantes serem observados. Numa depressão mista, a intensidade dos sintomas depressivos é alta. Então ele apresenta uma intensidade de humor deprimido muito grande, com angústia, desespero, agonia, sofrimento. Muitas vezes essa intensidade leva a aumento de vontade de aliviar esse sofrimento com automutilação ou com comportamentos autoagressivos como tentativas de suicídio impulsivas. E como que fica então a ansiedade dentro de um indivíduo com depressão mista? É uma ansiedade difusa, tá? O indivíduo ele fica com medo de tudo, ele fica com uma sensação de taquicardia, de palpitação, de aperto constante. Ele pode apresentar crises de pânico várias vezes ao longo do dia, ininterruptas, tá? E uma sensação de desespero muito grande, né? Uma sensação difusa de medo, de preocupação, uma sensação de hipervigilância constante, tá? Numa depressão ansiosa, que não é uma depressão mista, uma depressão só com ansiedade, o indivíduo apresenta sintomas depressivos, não apresenta sintomas maníacos que eu descrevi anteriormente, e ele apresenta sintomas ansiosos que são mais focais. Então o indivíduo apresenta medo e preocupação com um fator específico. Normalmente existe um estressor psicodinâmico, ambiental, psicológico, muito bem definido. O que vai acontecer? Eu vou perder meu emprego? Como é que vai ser quando eu voltar de férias? Eu não estou bem. Como é que eu vou trabalhar? Vou passar fome sem esse emprego. Então, existe normalmente um fator causador de ansiedade muito específico.
Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial entre uma depressão ansiosa e uma depressão mista e como utilizar na prática clínica os sintomas, os critérios para diferenciação e como a ansiedade se diferencia nesses dois contextos clínicos.